Ora, vamos começar mais uma sessão de atividades aqui da Academia Angolana de Letras. Hoje começo por apresentar para a moderadora da conferência que nos vai ser prestada pelo nosso colega e confrade, Lupito Feijó. E então começo por apresentar a professora Carmen Lúcia Tindó Seco, não é verdade? Que é do Rio de Janeiro, é doutorada, professora de Literaturas Africanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorada pela Universidade Federal Fluminense e também na Universidade Politécnica de Moçambique. Implantou o setor de Literaturas Africanas da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1993, lecionando nesta instituição até à presente data. É membro da Cátedra Jorge de Sena, publicou Morte e Prazer em João do Rio, em 1976, além da Idade da Razão, em 1994, Guia Bibliográfico das Literaturas Africanas em Bibliotecas do Rio de Janeiro, em 1996, Antologia do Mar, na Poesia Africana de Língua Portuguesa, 1996, 1997, 1999, 3 volumes, A Magia das Letras Africanas, 2003 e 2008, coorganizou Brasil-África, Como se o Mar Fosse Mentira, 2003, e África e Brasil, Letras em Laços, 2 volumes em 2010. Pois seja bem-vinda, professora Carmen Tindó Seco. É um prazer tê-la pela primeira vez nesta função e dizer que é uma mais-valia para as nossas atividades aqui da Academia Angolana de Letras, que marca sempre presença à quinta-feira, sempre a esta hora, num programa que nós pensamos levá-lo por diante até o fim do ano. Portanto, está já em casa, está em Angola, está à sua vontade e tem à sua disposição o Lupito Feijó. Boa noite para vocês, aqui ainda é boa tarde. Eu quero cumprimentar o Dr. Paulo, presidente da Academia Angolana de Letras, cumprimentar o Felipe Zal, agradecer o convite, cumprimentar os presentes, estou vendo Petela, Boaventura Cardoso, Ana Maria Martinho, Virgílio Coelho, que eu queria também lembrar, né, que a Antologia do Mar de Angola acabou sendo publicada em 2000 pela Quilombe Lombe, e eu tenho assim, uma gratidão muito grande por isso. Então, cumprimento todos os presentes, e é um prazer apresentar o Lupito Feijó, que eu conheci em 1997, a primeira vez que eu fui a Angola, e é uma figura assim, muito crítica e que traz muita contribuição. E eu vou fazer a apresentação formal dele e depois, então, algumas perguntas depois da palestra dele. João André da Silva Feijó, de seu nome completo, nasceu aos 29 de setembro de 1963, no Lombe, província de Malange. Mudou-se para Maquela do Zombo, onde viveu a infância, indo depois para Luanda, onde viveu no bairro do Kazenga, depois de uma breve passagem pelo Rangel, tendo aí passado toda a sua adolescência e parte da juventude. Estudou Direito em Luanda, na Universidade Agostinho Neto, UAM, e é deputado reformado da Assembleia Nacional da República de Angola. Como criador, assina usualmente J.A.S. Lupito Feijó K. Poeta, ensaísta, crítico literário, ensinou literatura angolana. Foi cofundador da Brigada Jovem de Literatura de Luanda, em 1980, e do Coletivo de Trabalhos Literários Oandange, em 1984. É membro da União dos Escritores Angolanos, UEA, onde exerceu o cargo de secretário das Relações Internacionais e, igualmente, da Associação Portuguesa de Poetas. É um dos membros fundadores da Academia Angolana de Letras.
e, desde 2004, preside ao Conselho de Administração da Sociedade Angolana do Direito de Autor, dirigindo a Gazeta dos Autores, órgão de divulgação dessa instituição. Acadêmico fundador em 2014 da ALPAS 21, Academia de Letras e Artes e Ciências do Estado Brasileiro do Rio Grande do Sul, onde ocupa a cadeira número 1 para estrangeiros. É membro correspondente da Academia Brasileira de Poesia, Casa Raul de Leone, e é igualmente membro da Internacional Poesia dos Estados Unidos e da Maison Internacional de Poesia, sediada em Bruxelas, na Bélgica. Está repertoriado na 10ª edição do Diretório Internacional de Distinguidas Lideranças, entre 2004 e 2005, do Instituto Biográfico Americano, bem como no Dicionário de Autores de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa, em 1997. Ainda nos primórdios dos anos 80 do século passado, como forma de ultrapassar as dificuldades provocadas pela ausência de alternativas para publicar, recorreu a edições policopiadas. Exemplo dessas edições é a coleção Catetebula Semibreve, na qual Lopito publicou, sem data, no primeiro número, uma plaquete poética intitulada Meditando. E, embora o autor tenha despertado para a poesia muito antes dos 20 anos de idade, na verdade, só em 1985, depois de vários textos publicados, organizou o seu primeiro livro de poemas, Entre o Ecrã e o Esperma, que, fruto de grande aceitação por parte dos meios literários, recebeu uma menção especial no concurso de literatura Camarada Presidente, promovido pelo INAUD, Instituto Nacional do Livro e do Disco. Nome importante da geração da Revolução, a chamada Geração 80, o escritor assume a ruptura com os cânones semânticos e estéticos tradicionais, propondo uma estética assente numa linguagem dissonantemente metafórica, no concretismo e no experimentalismo visual. Com um estilo simultaneamente satírico e irreverente, a sua poiesis, caracterizada por um profundo teor lírico, é fruto de um sujeito poético revoltado e colérico que assume a melancolia como forma de exprimir a sua frustração e o seu desencanto face à realidade social e política de Angola. Esta cólera, metaforicamente simbolizada por uma descarga biliar produzida por um mal-estar hepático, é o resultado do descontentamento que lhe provocam as permanentes situações de guerra e opressão. É o veneno sorumbático, que ameaçam desde há muito a sua pátria e que, em permanente vigília, procura combater, revelando, por isso, um permanente desapego ao poder, em razão da sua desilusão pela política, de uma maneira geral, e particularmente pelos políticos, e refletindo na sua poética o desencanto referente às aspirações e desejos da melhoria de vida dos povos. Daí a permanente decepção com os políticos e suas práticas, que o Lopito passou a conhecer mais ou menos muito bem após ter exercido a função parlamentar por 16 anos consecutivos nos anos de aço em Angola. A política se torna, então, uma constante, perpassando recorrentemente pelo corpus dos seus títulos, por vezes de forma irrefutável e, noutras vezes, com a sutileza de uma raiz que se estende subterrânea e inexorável, rizoma que contamina as palavras, as ideias e o seu discurso poético. Como a grande parte da produção poética da geração sua contemporânea, a poesia de Feijó recorre à metaforização do mar, enquanto lugar de meditação do eu lírico, para exprimir o seu olhar noturno, circunferencial e insatisfeito sobre uma realidade social e política corrupta que contraria os ideais de justiça e igualdade defendidos e conquistados por gerações anteriores. Perpassada por um claro ceticismo face aos tempos presente e futuro, a sua obra apresenta, porém, alguns momentos que nos remetem para a constatação da necessidade de repor a capacidade de sonhar e de desejar. Em colaboração com Luiz Candimbo, publicou o ensaio
Geração da Revolução, Novos Poetas Angolanos em Volta, na qual dá voz a novos poetas, entre os quais Ana Paula Tavares, José Luiz Mendonça e João Maimona. No ano de 1988, organizou a antologia No Caminho Doloroso das Coisas, antologia de jovens poetas angolanos. Primeira antologia editada depois da independência de Angola, reunindo textos da jovem geração dos anos 80. Reconhecido e prestigiado poeta, ensaísta e crítico, a sua obra figura em revistas e jornais nacionais e estrangeiros de elevado valor cultural, tendo também prefaciado e apresentado publicações de distintos autores angolanos, brasileiros, cabo-verdianos, franceses, portugueses, são-tomenses, entre outros. Tem livros traduzidos para o francês, inglês e italiano, e tem colaboração dispersa em publicações de Angola, Portugal, França, Espanha, Brasil, Estados Unidos da América, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Nigéria, etc., tornando-se, há já alguns anos, um habitual participante e conferencista nos mais distintos festivais, congressos e outros eventos de caráter literário dentro e fora de Angola. De acordo com o professor Pires Laranjeira, deitando mão a diversíssimas fórmulas arquitetuais, o soneto, a ode, o haiku, o dístico, o epigrama, o prosoema, usando o parêntese ou então o enjambement, com recurso e referência a alusões tão multimodas, subvertendo-as e cultuando-as, Lopito Feijó traz à cena do discurso um descomplexado ensejo de confrontar códigos e linguagens por um processo requintado de reconstrução significante que é herdeiro direto e dileto não só do modernismo de tradição vanguardista, mas do romantismo rebelde, apaixonado e revolucionário. Ele tem 20 livros já publicados de poesia, né? Doutrina, que eu tenho o prazer de ter aqui, né? E esse título, Doutrina, como o José Luiz Garcia coloca, né? É uma recorrência na obra do Lopito e atravessa quase todos os títulos, né? Posteriores, e é uma espécie de manifesto, né? da obra dele. Depois, quando ele falar, eu vou pedir que ele fale mais sobre essa doutrina, porque há outros livros em que ele vai falar da contradoutrina, né? Então, há um jogo aí entre esses elementos. Em 87, ele publica Meditando. Em 87, publica também Rosa Cor-de-Rosa. Em 90, ele publica Cartas de Amor, que eu também tenho o prazer de ter, e tem a ilustração da capa do Luandino Vieira, né? E é um livro que tem poemas assim bastante divulgados, como o próprio Veneno Sorumbático, que eu mencionei na leitura. Em 97, ele vai publicar Na Idade de Cristo, poesia declamada em CD. Em 2005, são Haikais, O Brilho do Bronze, que eu também tenho o prazer de ter, né? E que tem a trompa, né? E tem um desenho na areia, que é a tromba do elefante, né? Depois eu vou pedir que ele também fale sobre isso, que eu acho muito interessante, esse jogo da trompa e da tromba. O Lopito é exímio em fazer esses jogos fônicos, né? Com o trabalho da linguagem. Em 2011, ele publica Marcas da Guerra, e em 2012, Lexical Doutrina. Em 2013, Andarilho e Doutrinário. Em 2013, Autográfica, poesia declamada em CD. Em 2014, Desejos de Aminata. Em 2014, Coração Telúrico. Em 2015, Reúne Versos Doutrinários. Em 2017, Pacatos e Doutrinários Recados. Em 2017, Imprescindível Doutrina Contra. Em 2018, Doutrinárias, Lâminas Doutrinárias. Em 2019, Experimentais Poépicos. E em 2019 também, Doutrina com Fabulações. Desejos e Doutrinárias
Marintimidades, em 2020, Doutrina Sem a Qual Nunca, 2021. Ele está escrevendo um romance, acho que é um romance, não tenho certeza se é romance, Eleitos de Satã, que ainda não saiu, que é sobre o coronavírus, né? Ele também participou de vários recitais, Marcas da Guerra e Coração Telúrico, em 2015, com Patrick Quillier, na Place Saint-Sulpice, em Paris, Primaveras Poéticas, Poesia Angolana, em 2016, com Animata Goubel, e na Biblioteca Dom Diniz, em Odivelas, Portugal. Poesia de Intervenção, Cantos da Alma, em 2017, com José Luiz Mendonça, no Instituto Camões de Luanda. Cantos Falados e Poemas Alados, em 2018, com Maria Luísa Fransoni e Jai Lourenço, no Instituto Camões de Luanda. Tem também obras de crítica literária, ensaios, Meditando, aí Meditando é tudo junto, textos sobre literatura, que é de 92, Geração da Revolução, de 93, Notas e Nótulas, em preparação, Verbos e Verbetes, também em preparação, e Trajetória e Trajectos Literários, no Prelo. Organizou e divulgou, né, antologias, no Caminho Doloroso das Coisas, que é de 88, é uma antologia panorâmica de jovens poetas angolanos, África da Palavra, antologia de poesia do amor dos anos 80, em 92, e Angola, Galiza, Sementes da Língua, coletânea de poetas angolanos e galegos, em 17. Foi prêmio Guerra Junqueiro, em 2020, que ele recebeu o prêmio em abril desse ano, né, pelos 40 anos de carreira, da geração 80. Escreve ainda um romance que está em banho-maria, não sei o título, e ele fala sempre, né, que o povo é a matéria da sua poesia, porque ele diz que o poeta é aquele que dá voz aos que não têm voz. E, para terminar, né, há um estudo grande de 200, quase 300 páginas, do professor José Luiz Garcia, que vai ser publicado agora na Espanha, que estuda a obra toda de Lopito Feijó. Então, a apresentação está feita, e então vamos ouvir o poeta, né, e depois, então, tem algumas perguntas que eu já fui adiantando, que eu gostaria que ele abordasse. Está sem som? O micro está fechado. Abre o micro, Lupito. Sim, está bom. Dizia eu, muito obrigado, professora Carmen. E, antes de mais, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes e dizer que, provavelmente, nascido em 63, sou o mais jovem de todos os participantes deste encontro. Provavelmente. E é uma responsabilidade, naturalmente, vir cá falar da minha vida e da minha obra. A minha vida ainda tem muito tempo pela frente, suponho, pelo menos gostaria disso, que assim fosse. E a minha obra vai-se fazendo, vai-se construindo dia após dia, é paulatino e progressivamente que eu vou fazendo a minha obra. Então é uma responsabilidade participar hoje neste encontro para falar da minha vida e da minha obra. Gostaria, pois, a professora Carmen Tindou, no fundo, foi muito explícita e foi muito abrangente, muito clara, e tocou em aspectos muito profundos da minha vida literária. Eu, antes de mais, porque eu sou essencialmente um poeta, mas, como eu costumo dizer, sou um aprendiz de poeta, porque estamos todos os dias a aprender, em termos
e em termos artístico-literários, como dizia o Rainer Maria Rilke, um ano não conta, 10 são o mesmo que nada. A paciência é tudo e resta saber se 40 também não são o mesmo que nada. Portanto, eu gostaria, na minha condição de essencialmente poeta, como disse, começar por ler um poema. Começar por ler um poema que se intitula Autografia. A autografia está num livro meu que se intitula Reuniversos Doutrinários. Reuniversos Doutrinários. É um poema que serve de pórtico neste livro e que vem a propósito do momento, que é uma espécie de biografia, autobiografia poetizada, e que se intitula Autografia. Em tempos, engraxei sapatos, botas e sandálias. Alimentei-me de restos, ratos, arrotos e catatos. Andei andrajoso, roto e descalço. Fiz recensões. Escrevi versos, contos e crônicas. Proferi palestras profícuas e preleções. Tornei-me mestre querido, contestado, detestado e amado. Circulei engarrafado, sem taxa e sem ação. Curti escolas, seminários e até universidades. Estudei direito por linhas tortas. Namorei, toquei, abracei e beijei, mas além. Casei-me quantas vezes e enjeitei-me. Gerei gentes, árvores, páginas e gestos. Paredes construí, mijei e pichei. Bebi púcaros, cão e ladrei. Corri fugitivo, saltei muros e arames. Vendi, comprei, troquei as notas da esperança. A jusante, a montante e sei lá. Empresário, nunca, jamais, porém, todavia, contudo. Treinei judo, broncas e dicção. Disse poemas em asta pública, primitiva e privada. Xinguei malandros, malvados, insultei deuses diurnos, afaguei, ignorei e afastei-os. Fui polícia, polido, político e prudente. Condenei poucas verdades. Não menti quando devia. Proliferei dizeres, diretivas e orientações metodológicas. Engasguei-me em círculos de estudo. Engalanei engajadas gatunagens. Andei em carros alegóricos e bati palmas reticentes. Assisti comícios, bebícios e showmícios de felícios. Viajei além-mar em verdadeiros meios categóricos. Engoli pósteres ilustrados. Vomitei pássaros voando. Li panfletos secretos. Li poluídos jornais. Sigo infeliz, felizmente, demente, salvo. Vivi tormentos, amarguras e doces tonturas. Livres e independentes teses políticas. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e tantas outras em minha e em defesa de outros clientes. Observei partituras cosméticas, sedento e sempre sereno, mitiguei Rimbaud, Lautréamont e o homem da boca da verdade, espalhando os cantos de Pound. Gerei-me pelos becos e ruelas nos meandros da quitanda das letras. Motivado, naveguei orientes acidentais
e recitei verdades ao acaso. Recrimentista nunca fui, em razão da caligrafia. Fiz-me representativo aqui com a pinta tipográfica no papel, porque, acima de tudo, a poesia. Muito obrigado por me terem escutado. Isto é uma espécie de autobiografia, porque, como dizia também um clássico autor, salvo erro Victor Hugo, os autores não têm biografia. A sua biografia está espelhada, ou salvo erro, espalhada ao longo da sua obra. Por isso mesmo é que ainda aqui, nos Reuniversos, na contracapa dos Reuniversos Doutrinários, tem um texto muito curto, intitulado Destino e Destinatário. Ensopado, mas não enjoado. Maltratado, mas não acabado. Ferrado, mas não destroçado. Carcomido, mas não desvendado. Avisado, por isso meticuloso. Assombrado, por isso misterioso. Agitado, por isso calcorreante. Andarilho, por isso circundante. Rígida regra, singela rebeldia, simples sopro de sobras sociais, sonho cristalino ou sombra florestal do invicto mito e do florescente maiombe. Portanto, quem ler com atenção a minha poesia vai encontrar muitos laivos autobiográficos, vai encontrar referências da minha vida e daqueles que, ao longo dos anos, comigo conviveram e ainda me rodeiam. Mas eu gostaria, disse isso em jeito de introito, mas eu gostaria de começar por dizer que na semana passada, hoje estamos a 15, na semana antepassada, portanto, há 10 dias, a Brigada Jovem de Literatura de Luanda completou 41 anos de idade. Infelizmente, nós, os sobreviventes no mundo literário, pertencentes a esta Brigada Jovem de Literatura, que foi fundada em 1980, no dia 5 de julho de 80, e, como disse, tem 41 anos de idade, vimos o dia 5 de julho de 2021 passar em branco, e no que me toca com muita tristeza. Mesmo depois de termos feito 40 anos, em razão do coronavírus, a minha turma, entre aspas, não teve a possibilidade de festejar dignamente os nossos 40 anos. Não diria de carreira, porque eu não gosto da palavra carreira, e enquanto poeta, permitam-me, eu sou livre de gostar de algumas palavras e outras não. Há aquelas palavras que eu considero palavras poéticas e outras não. A palavra carreira, para mim não soa muito bem, principalmente quando falo da minha vida e da vida literária, da minha vida artística ou literária. Portanto, eu digo que temos vida literária. Depois de 41 anos de intensa e marcante vida literária, nós cá estamos seguindo, e sei, por exemplo, eu vejo o nosso confrade Boaventura Cardoso, vejo Pepe Tela, que foram pessoas que testemunharam o aparecimento nosso, da minha geração, e principalmente o meu, no mundo das letras angolanas. Mas como é que eu chego à Brigada de Literatura e principalmente à poesia? Fundamentalmente à poesia. Eu fiz a 4ª classe com 9 anos. E o meu pai ofereceu-me uma máquina de escrever da Olivetti, daquelas que era assim, AZRT, o teclado era AZRT da Olivetti.
meu pai ofereceu-me como prenda da quarta classe uma máquina de escrever. O que significa dizer que eu comecei a datilografar em casa muito cedo, e como os mais velhos aqui presentes devem saber, o curso de datilografia ou, por exemplo, o curso de mecanografia eram cursos de algum valor na época colonial. Eram cursos que permitiam, davam acesso à função de escriturário na função pública portuguesa. É preciso ter um curso de datilografia para fazer concurso público e essas coisas. E eu comecei a datilografar nesta máquina que o meu pai me ofereceu aos 9, 10 anos. Então, quer dizer que nunca fiz curso de datilografia e muito cedo comecei a datilografar. Um indício que marca toda a minha vida artístico-literária. Esta máquina ainda existe, está aqui a minha casa. Onde eu vou e sempre mudo de casa, essa máquina vai comigo, já foi comigo para alguns países estrangeiros onde eu precisava naquela altura de escrever e agora já não é muito necessária, mas dá-me saudade o matraquear do teclado e às vezes eu, na brincadeira, ainda mexo nela. Mas há uma outra referência. Quando eu entro no Liceu Paulo Dias de Novaes, tinha naturalmente também aí muito cedo, tinha 12, 13 anos, estava nos 13 anos, e encontrei um professor, que é o professor Baltazar, que era o meu professor de português. E fiz uma tentativa. Nas provas de língua portuguesa ou de português, as provas eram estruturadas com uma parte da análise de texto, outra parte da gramática e uma outra terceira parte que era a parte de interpretação de texto, e uma outra terceira parte que era terceira ou quarta parte que era a parte da redação. Num destes dias eu fiz uma tentativa, em vez de fazer a redação, escrevi um poema. Supostamente um poema. Eram umas linhas curtas. E hoje posso dizer isso sem medo de errar. O professor Baltazar, ao corrigir a prova de todos os colegas, destacou a minha prova e disse: parece-me que temos um poeta aqui na sala. Distribuiu as provas de todos os colegas e a minha foi a última prova. E leu o suposto poema que eu escrevi, em vez de ter feito uma redação. E eu pedi a autorização. Pedi, e ficou todo feliz, ofereceu-me uns livros de poesia, e eu pedi autorização para que, daí para frente, em todas as provas que nós fizéssemos, em vez de eu fazer uma redação ou uma composição sobre um tema que muitas vezes era dado, eu passar a fazer poemas. E então, eu estava autorizado em todas as provas fazer poemas em vez de fazer composição sobre o tema. Era dado um tema da composição ou da redação e eu, com esse tema que me era dado, na hora, fazia um poema com o mesmo tema. E aquela parte da composição na prova representava 5 valores, numa prova de 5 sobre 20. E sempre que tivesse prova de português, eu já sabia que ia buscar 5 valores ali, naquele setor. E o professor Baltazar, que depois acabou sendo professor aqui na escola portuguesa e nesse momento está em Portugal com 85, 86 anos. Mas temos mantido o contacto até agora. E ele me acompanha desde os 13 anos, acompanha as coisas que eu vou publicando, mesmo até agora. Sempre que nos encontramos, sempre que eu vou a Lisboa, nós falamos. E esta referência foi a que me incitou também a seguir pela poesia. E aí comecei a escrever os supostos versos, até que um dia eu já era estudante do universitário e apareceram uns confrades da então Brigada Jovem de Literatura, onde eu estudava, no PUNIV, e vieram com a proposta. Isso foi aí após a morte do presidente Neto, do poeta Agostinho Neto,
E numa fase em que a morte do presidente Neto, enquanto presidente e artista, não é? Da palavra, ele inspirou a quase todos. Escusado é dizer que os poetas escreveram, a União de Escritores Angolanos publicou cadernos da Lavra e Oficina dedicados ao presidente Neto, em 79. A UNAP fez exposições e cantou-se a morte. Os músicos fizeram composições e cantou-se, chorou-se a morte do presidente Agostinho Neto de uma maneira artística e de forma muito, muito intensa. E nós, os jovens, organizámos-nos para prestar uma homenagem ao presidente Neto. O presidente Neto morreu em setembro de 79 e nós fundámos a Brigada Jovem de Literatura em 5 de julho de 80. Portanto, em menos de um ano, quisemos também, nós os jovens que cultivávamos supostamente as belas letras, quisemos também fazer a nossa parte e publicámos revistas. Publicámos, fundamental, nós na Brigada daquela altura publicámos muita coisa, mas fundamentalmente um caderno policopiado, que era o Aspiração, e outro caderno policopiado, um outro caderno que era O Caminho das Estrelas. Felizmente, esses dois cadernos, que são históricos hoje, têm 40 anos e foram depois... Os nossos cadernos foram policopiados, porque a maior parte das nossas publicações eram stenciladas, e era com stencil que nós trabalhávamos no então Centro Cultural da Universidade, hoje no Elinga Teatro. E depois, interessa dizer que sempre com o apoio dos mais velhos da União dos Escritores Angolanos. E aqui faço o destaque. O próprio Pepe Tela, que está aqui presente, sobre quem nós fizemos uma grande jornada de debate sobre o Mayombe, que também foi um livro polêmico na altura em que saiu. Deixa fazer aqui, render uma homenagem o velho Eugênio Ferreira, que é dos que publicava livros de crítica, ensaios críticos muito duros e muito difíceis, que nos incitou a ler algumas coisas sobre o realismo socialista, algumas teorias. Lemos muito sobre a incitação do mais velho Eugênio Ferreira. E estas nossas publicações, principalmente que eram de poemas dedicados a Agostinho Neto, o Caminho das Estrelas e Aspiração, são títulos da poesia do Agostinho Neto que nós repescamos para fazer as publicações. Depois foram, suponho que justamente publicadas pela União dos Escritores Angolanos, também nos cadernos Lavra e Oficina, uma das coleções mais importantes, suponho eu, que já se publicaram de livros de literatura em Angola. É muito importante a coleção de cadernos Lavra e Oficina, que ultrapassou os 100 e tal números. Isto também é uma das coleções históricas da história da nossa literatura, para além de outras coleções, mesmo antes da Lavra e Oficina, ainda na época colonial, como em Bondeiro e outras coisas mais. Bom, aqui também deixa lembrar-vos que com quem estava nessa altura. Eu era estudante pré-universitário e a maior parte dos integrantes que fundaram comigo a Brigada Jovem de Literatura, em 80, já eram estudantes universitários. O Joaquim Fernando Couto de Assis Boa Vida, o Buca, o São Vicente, Carlos Manuel de São Vicente, que era o nosso secretário-geral, que foi o primeiro secretário-geral da Brigada Jovem de Literatura, o Antônio Antunes da Fonseca, o Antônio Fonseca, também ainda é um dos persistentes, o Job Graça, que foi um governante. Deixa dizer-vos que o Bento também esteve conosco, o Armando Cadete, que foi embaixador na Índia, no Japão, salvo erro, também esteve conosco nesse ato. Éramos cerca de 29, 30 pessoas, não mais.
Depois, alguns de nós começaram a assumir funções de responsabilidade no Estado. Alguns de nós abandonaram a vida literária, em razão até das suas ocupações. Mas há sempre aqueles persistentes, foram fazer outras coisas, foram acompanhando e nós seguimos. Eu, nessa altura, era o secretário para Relações e Administração, como é que se chamava essa secretaria? Administração e Relações Públicas. Secretário para Administração e Relações Públicas da Brigada. E o que é que eu fazia? Eu controlava todos os membros, as fichas, as inscrições, eu controlava isso, os contactos com outras instituições, era fundamentalmente a minha tarefa. Então, eu tinha o controle de quase todo o movimento brigadista de então. Haviam as brigadas de literatura que foram surgindo em razão da nossa brigada. Foram surgindo outras brigadas em 81, 82, 83. É assim que surgiu uma grande brigada no Lubango, no âmbito do círculo acadêmico da UILA, que era dominado pelo ICED, e de onde saíram o Luís Canjimbo, o Sica Catambalundo, que é o Aníbal Simões, o Lussacalalo, Pedro Lussacalalo e o Dinis Caquinda. Depois, um dos nossos integrantes daqui de Luanda, que é o Kudijimbe, Nicolau da Conceição, que é general agora, o Kudijimbe saiu de Luanda, era capitão na altura, o Kudijimbe saiu de Luanda e foi para o Ambo, transferido, missão militar. E assim levou os nossos estatutos, e outros documentos, fichas de inscrição, levou e foi cumprir missão militar no Ambo. E no Ambo encontrou também outros jovens que ele reuniu e criaram uma, então, Brigada Jovem de Literatura no Ambo. Dentre esses jovens estavam o João Tala, o João Maimona, o Conceição Cristóvão, um tal de Domingos Florentino, que depois da vida política o afastou das lides literárias, mas que retoma muito recentemente, que é como é por demais consabido, Marcolino Moco, já vai com 4 livros de poesia agora, mas já estava ligado a esse círculo de poesia da brigada, que resultou na Brigada Jovem de Literatura no Ambo. Depois as brigadas foram surgindo como cogumelos, no Kwanza Norte, no IGE, em todo lado foram surgindo brigadas, em quase todas as províncias, em função do nosso movimento. Mas não havia um movimento unitário, não. Eram brigadas independentes e autónomas. Nós só inspiramos o surgimento do movimento brigadista em Angola. E depois, mais tarde, já ligados institucionalmente à juventude do partido, em 1900, novembro de 87, é que surge, é que as brigadas juntam-se todas, faz-se um encontro nacional de brigadas e fundam a Brigada Jovem de Literatura de Angola, que já não tinha nada a ver com a primeira brigada de 80. E esta Brigada Jovem de Literatura de Angola é a que resiste hoje toda fraturada, porque nós, no âmbito de alguns conflitos internos da própria brigada, eu, Luís Canjimbo, Frederico Ninho, Joca Paixão, o Rico, um grupo de jovens, o Sicacá Tambalundo, que estava na UILA, fizemos uma tendência, publicamos um manifesto de uma tendência literária que se chama O Randange. Isso foi no dia 22 de abril, nas páginas do Jornal de Angola, mais precisamente no Vida e Cultura,
dia 22 de abril de 1984. E aí a própria brigada ficou fraturada e acabou. Acabou praticamente. Os nomes de referência começaram a se esfumar e até que foi revitalizada e surgiu a Brigada Jovem de Literatura de Angola. Mas, ainda assim, em todos os países do leste, principalmente do leste, como Cuba, Polônia, Checoslováquia, Cuba, Polônia, Checoslováquia, Rússia na União Soviética, Alemanha, ali onde haviam bolseiros angolanos, criaram-se brigadas jovens de literatura. E eu tinha o controle de todo este movimento. As fichas, essas coisas todas, eu tinha controle de todo o movimento, correspondência, eles mandavam cartas, queriam apoios e nós deixa-vos dizer que o Lalão, que é o Carlos Alberto Fonseca, que é nosso embaixador em Portugal, também estava na Brigada Jovem de Literatura na União Soviética, que ele formou-se lá, estava na Brigada Jovem de Literatura, e sempre que nos encontramos, escreveu muitas cartas, que estão todas aí, não estão nada perdidas, isso nos anos 80. Pronto, a vida também o encaminhou por outras vias e hoje não está mais ligado, pelo menos de momento, não está mais ligado à vida artístico-literária. Dos quase 1.200 ou 1.300 membros que haviam na Brigada Jovem de Literatura, no movimento nacional e internacional das Brigadas Jovens de Literatura, imaginem quantos sobramos. Eu, Luís Canjimbo, se é que eu sobrei ainda, não é? O Luís Canjimbo, o João Maimona, Conceição Cristóvão, o Antônio Fonseca, o Cudi Jimbe, sobramos aí à volta de 10. À volta de 10. Isso faz-me refletir uma coisa que o David Mestre uma vez me dizia. O David Mestre dizia-me que vocês são milhares hoje, mas daqui a pouco vocês são menos que meia dúzia. E nós pensávamos que o David estava a falar, por falar, como ele era assim meio a seu jeito, que as pessoas conhecem, eu pensava que ele estava a falar por falar. Não, mas em certa medida tinha uma certa razão, nós não conhecíamos o futuro, nem sequer prevíamos que as coisas iam acontecer como aconteceram. Ele dizia que de uma geração literária, se afirmarem entre 6 e 10 autores bons, já é muito bom. E se destes 6 a 10 autores bons sobrar ali pelo menos 40% da sua obra, se formos lá encontrar qualidade, muito melhor ainda. Isso chama hoje a atenção, eu olho para trás, diz-me que nem tudo que nós... Aliás, ele tinha um livro que se intitulava Nem Tudo é Poesia. Mas isso diz-me que nem tudo que a gente publica tem o valor artístico literário. O que tem o valor, que arrasta o valor artístico literário é aquilo que resiste ao tempo. O clássico é aquele que salta as barreiras do seu próprio tempo, marca gerações e quer dizer que mesmo dentro dos meus, voltando à minha obra, mesmo dentro dos meus mais que 20 livros de poesia, provavelmente sairia uma boa antologia com aí uma meia dúzia de poemas, o que já seria muito bom e já me satisfaria se fosse para ficar dentre os clássicos da literatura angolana. Eu, muito cedo, muito jovem, fui convidado pelo Luandino Vieira, enquanto secretário-geral da União de Escritores, para me tornar sócio ou membro da União de Escritores Angolanos. Mas depois me puseram uma condição, que eu tinha que publicar um livro, e entreguei um livro que é a Doutrina. Este livro não existe mais. Este livro acabou por sair em 87,
quando eu já era membro da União de Escritores, mas sem livro publicado. Tinha umas plaquetes publicadas, tem umas plaquetes publicadas numa editora marginal que eu próprio tinha, e o Luandino disse, não, com essas plaquetes já dá para te filiar. E a partir dali comecei a ser seguido com muito carinho e muito grande amizade da parte do mestre Pepe, da parte do próprio Luandino Vieira, e de quase todos os mais, do Jorge Macedo, e de quase todos os mais velhos, que então já tinham personalidade artístico-literária vincada. Do Manuel Rui, não posso me esquecer do Manuel Rui, que foi uma pessoa muito influente nos anos 80, na sociedade e no mundo literário também. Na sociedade, no mundo literário. Manuel Rui é uma pessoa de referência que eu não podia esquecer aqui neste momento. O Rui Duarte Carvalho, o Barbeitos, o David, enquanto poeta. O David também foi um dos que me incitou a esta dinâmica da crítica literária, porque o David trabalhava na Angola primeiro e depois passou para o Jornal de Angola, fez uma carreira até, passando pela área de redação cultural, e fez uma carreira até chegar a diretor do jornal. Então, ele incitou-me muito a fazer a crítica jornalística. Prefiro crítica jornalística, não uma crítica acadêmica. Uma crítica jornalística que publicava alguns despachos na própria Angola e no Jornal de Angola. Não posso esquecer um nome muito importante da nossa afirmação, da minha afirmação, da afirmação da minha geração, o Américo Gonçalves. O Américo Gonçalves era o coordenador do suplemento Vida e Cultura. E não era fácil. Naquele tempo só havia o Jornal de Angola, não havia a Gazeta Lavre Oficina da União de Escritores, havia a revista Novembro, que tinha lá umas 2 ou 3 páginas culturais, e havia o Jornal de Angola, só. E havia esse... Então, para nós, os jovens, estávamos a começar, era muito difícil encontrar espaço. Não havia a internet como os jovens hoje têm em todos os Facebooks e cada um põe a sua estupidez e é livre de fazer o que quiser. Não, nós naquele tempo, e mesmo no Jornal de Angola, o suplemento cultural era de 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, quando muito. Então era um espaço exíguo para falar sobre cinema, para falar sobre literatura, para falar sobre dança, para falar sobre... E o movimento era intenso, das quinzenas culturais, dos espetáculos Bom Fim de Semana e outros que havia numa altura em que o nosso confrade e mais velho, Boaventura Cardoso, era o secretário de Estado da Cultura, e nós seguíamos isso, e não tínhamos muito espaço. Mas isso também, na minha opinião, hoje eu digo que foi muito bom. Foi muito bom para nós, porque isso fortaleceu-nos. Tivemos que furar e entrar. E o Américo Gonçalves deu-nos uma pequena abertura para a minha geração, nos anos 80, no princípio, para termos espaço nas páginas exíguas que o Jornal de Angola já tinha. Mas havia, naturalmente, em função do sistema, havia um rigor e um controle político-partidário. Um rigor e um controle político-partidário, as coisas não se podiam publicar assim como hoje se publica, nem se podiam falar as coisas tal como hoje se falam. E eu até espanto muito quando os jovens às vezes dizem que ainda há ditadura, que ainda não há liberdade de expressão, que não há não sei o quê. Pode não haver, ou não haver a suficiente, porque no fundo, disse um confrade nosso uma vez, que é um alto responsável do país, a democracia também tem limites. E algumas pessoas que estão aqui devem estar a ver. A democracia tem limites. Quando nós pedíamos democracia, nos anos 80, nós pedíamos democracia, um alto dirigente do partido, que é confrade nosso, disse, não, a democracia tem limites. Então, nós éramos rigorosamente controlados. E hoje, quando a gente vê esses jovens falarem de opressão e de não sei o quê, eu digo, vocês não sabem o que é que nós vivemos nos anos 80. Vocês não sabem o que é que nós vivemos, porque nem tínhamos espaço sequer, não tínhamos espaço sequer para publicar as nossas coisas. Não tínhamos espaço sequer. De maneira que, supostamente, começamos a publicar os nossos livros tarde. Mesmo a Paula Tavares, que
que é mais velha de idade nossa, a Paula Tavares, quando publica os Ritos de Passagem, já estava em 85, 86, salvo erro. O Maimona e José Luís Mendonça publicaram livros porque venceram o concurso do Hinaldo, camarada presidente. E foram os primeiros a publicar aí aos 85. Mas já me lembro que o Fernando Couto da Assis Boa Vida, que é o Buca, publicou um livro muito polêmico também naquela altura, que se intitulava O Canto Angustiado, em que já fazia alguns desabafos. Infelizmente, o livro esgotou e, como na nossa terra também, volta e meia não se pode falar de reedições, ou raras vezes fala em reedições de livros, se já em edições, um Deus nos acuda, quanto mais em reedições. Infelizmente é assim. E eu reputo que há livros da literatura angolana que devem ser reeditados. Por exemplo, o Mayombe é um livro para reeditar permanentemente. O Dizanga de Amoenho, do Boaventura Cardoso, é um livro para reeditar permanentemente. Os livros O Discurso dos Mestres da Moda e o próprio Mestre da Moda é um livro para publicar, para reeditar constantemente. Há livros na literatura angolana que são para reeditar. São para reeditar e, infelizmente, não conseguimos. Os novos autores conhecem essas coisas miseráveis que vão acontecendo aqui, mas não conhecem as coisas boas do passado. Não conhecem as coisas boas do passado. São estas coisas que nos alimentaram e que nos fizeram homens. Hoje, olho para trás, tenho 40 anos de vida literária, independentemente da história anterior que eu contei. Mas também fui descobrindo que há um poeta angolano que dizia muito bem que a poesia anda por aí. A poesia está na rua. E sempre as pessoas me perguntaram, mas por que você insiste na poesia? Eu digo, eu sou essencialmente um aprendiz de poeta, ou um poeta que aprende todos os dias. E aprendo com quem? Com as pessoas que me rodeiam. Com o povo, inserido no meio do povo. Eu sou um homem de periferias. Sou um homem de periferias, como a professora Carmen Tindó disse muito bem. Eu passei parte da minha infância, o meu pai era enfermeiro. O meu pai foi enfermeiro. E cumpriu missão de serviço em Maquela do Zombo, no norte de Angola, que era uma zona de guerra intensa. O meu pai estava lá e estava com a minha mãe. Estava com a minha mãe. Eu fui concebido, se assim posso dizer, em Maquela do Zombo. E porque a minha avó e a minha família, da parte da minha mãe, que são de Malange, o meu pai estava lá e havia guerra por ali. O meu pai mandou a minha mãe ir ter o bebê ou dar à luz em Malange. A minha família estava numa comuna do município de Cacuzo que se chama Lombe. As minhas tias, os meus avós. Então eu fui para o Lombe para nascer. Fui para o Lombe para nascer. E acabei nascendo lá. Mas 3 dias depois, é uma história muito interessante. 3 dias depois, há um colega do meu pai que manda um telegrama para minha mãe a dizer que o meu pai estava a viver com uma outra mulher, lá naquele período de tempo que a minha mãe foi. Então, 3 dias depois, e a minha mãe recebeu essa informação, e 3 dias depois de eu ter nascido, a minha mãe pôs por cima de um caminhão, de uma carrinha Bedford, e fomos do Lombe até Maquela do Zombo de carro. Tinha eu 3 dias de nascido. E, na verdade, a velha fez muito bem, porque o velho já estava a saltar o muro lá, e quando chegamos lá, conta a minha mãe que encontrou meu pai com uma senhora em casa. Mas aquilo, naturalmente, eram coisas de passagem, não é? Então, fiquei em Maquela do Zombo até uma certa altura. O filho sai ao pai, né?
O filho sai ao pai, não é? Não, e eu até posso explicar, já para arejar um bocadinho a nossa conversa, eu vou explicar ao presidente Paulo de Carvalho o seguinte. O meu avô foi capitão de segunda linha na região de Colibengo, o pai do meu pai, e teve 16 mulheres. O meu pai, um simples enfermeiro microscopista de primeira classe, auxiliar de microscopista, teve 8 mulheres. A minha mãe, felizmente, é a última das 8, é a 8ª, e eu cheguei a ter irmãos mais velhos que a minha mãe. A diferença entre o meu pai e a minha mãe era de 30 e poucos anos, 30 anos. Então, eu tinha irmãos mais velhos que a minha mãe. O meu pai já era um senhor. O meu pai nasceu no dia 12 de dezembro de 1908. O meu pai contava as histórias da primeira, as poucas coisas que ouviam, da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Nasceu 12 de dezembro de 1908. E a minha mãe é de 39 ou 38. Minha mãe está com 83 anos agora. De maneira que o meu avô teve 8, o meu avô teve 16, o meu pai teve 8. É suposto que eu, como filho, venha a ter 4, não é? Felizmente, só tenho uma, já lá vão muitos anos. Felizmente, oficial, não é? Resta saber onde são as minhas 3, porque eu tinha que ter 4, só tenho. As minhas 3 devem andar por aí, ainda ocupadas. Qualquer dia eu vou recuperá-las. Mas também suponho que o meu filho, se eu vou ter 4, o meu filho tem que ter pelo menos 2. Pelo menos 2. Na lógica, isso é assim. Até que o meu bisneto não poder ter nenhuma. Mas, voltando à vaca quente do carneiro é frio, estava a dizer que eu saio de Maquela do Zombo, venho para Luanda para vir estudar. O meu pai ainda tinha ficado lá. O meu pai tinha ficado, vou estudar na escola de São Domingos e morava no Rangel. Depois, o meu pai termina a missão em Maquela do Zombo, vem em 1972 e vamos viver na 5ª Avenida do Kazenga, porque ele veio com os trocados a mais e construiu lá uma mansão, à moda dos tempos. E eu sempre cresci ali. Fiz todo estudo ali, cresci ali, entre fiz o nível, liceu, universidade, foi tudo ali. Saía de lá para cá. E o meu pai, como era mais velho, até comprou lá muitos terrenos e deu os outros irmãos todos. Deu também os outros irmãos todos, de maneiras que o pai do Carlitos Feijó, que era irmão menor também do meu pai, também vivia lá e nós vivíamos sempre juntos. Vivemos sempre juntos. O pai do Betinho Feijó, que é músico, que vive em Portugal, também vivia ali. Porque o meu pai, quando arranjou os terrenos todos ali e chamou os irmãos menores todos e deu os terrenos. Não, todos nós, a minha família toda, cresceu ali. Dizia eu que nós somos de periferia. Só quando arranjei mulher é que saio do Kazenga, mas não vou para a Baixa. Vou para o Prenda. E depois em vez de ir para o centro, ainda recuo mais aqui para o Benfica. Quer dizer que eu tenho tido oportunidades de estar. Quando cheguei ao Benfica, já aqui há uns 18 anos, frente ao mar, o que é que aconteceu? O mar intensificou a vertente marítima, se quiser, a vertente marítima da minha poesia, da minha estética. E comecei a conversar com pescadores. Tornei-me amigo de pescadores, porque comecei a comer mais peixe do que carne, porque eu vivia aqui, o peixe saía fresco e vivo do mar e entrava para o meu quintal. E então aprendi a lidar com os pescadores. E essa comunidade que está aqui ao lado, que tem muita consideração, muita admiração por mim, e não só pela minha esposa, que é atriz de novela, e de novelas, e
e outras coisas, e que é jornalista também. Então, essa comunidade toda aqui adora-nos e nós inserimos-nos no meio deles. Criamos aqui no bairro grupos de dança, grupos de teatro, grupos de dança das crianças, grupos de carnaval. Então, a comunidade tem muita consideração, muito respeito por mim. E eu disse, olha, em vez de ir viver na Mutamba, ou desculpa-me quem vive no Miramar, mas em vez de viver para o Miramar, ou em vez de viver para o Alvalade, a vida me encaminhou sempre para as periferias. E isto fortaleceu a minha maneira de estar na vida, a minha maneira de olhar e de ver as coisas, de ver o outro. Fortaleceu e vai fortalecendo cada vez mais a minha maneira de ver o outro. Converso com as pessoas na linguagem. Eu, felizmente, hoje consigo me adaptar a todos os níveis de linguagem. Na linguagem popular, nos calões, na linguagem mais reles possível, eu estou e falo e brinco e converso. Não sou uma pessoa sem preconceitos. E esta questão, essa minha maneira de estar, acabou por me levar, por assumir aquilo que eu chamo uma certa rebeldia, mas aquela rebeldia do bom sentido, que é própria porque todos os jovens, todas as pessoas, eu já sou quase 60, então quase todas as pessoas da minha idade já passaram por os momentos da juventude, que também o David me dizia que a juventude era a melhor maneira de enganarmos a nós mesmos, porque estávamos sempre a pensar que nós éramos os melhores do mundo e hoje, aos 60 anos, vamos dando conta que, afinal, andamos mesmo enganados. Porque eu converso com as pessoas e vejo o sofrimento das populações, não só em Angola. Deixa-lhe dizer que eu já fui a mais de 30 países africanos e, principalmente, conheço todos os países da África Negra, ao sul do Saara. Eu conheço todos os países africanos ao sul do Saara, conheço os árabes e do Magreb, e não sei o quê, mas conheço. Então, eu conheço. E o que é que eu vejo? Politicamente, os problemas, socialmente, os problemas são os mesmos. Os problemas da juventude, o problema da infância, dos jovens, eu até já escrevi sobre isso. Os problemas em África são os mesmos. Não há uma melhor África, não há uma pior África. Principalmente a África Negra, que eu conheço bem, os mesmos problemas. O saneamento básico, os esgotos a céu aberto. E eu penso que, provavelmente, na América Latina também deve ser assim, pelas viagens que eu faço pela internet, também deve ser assim. O saneamento básico, a fome, a miséria. A gente vê, em qualquer país africano, a opulência dos dirigentes, da família dos dirigentes políticos. E da família. Por isso é que muitos jovens, hoje a gente pergunta nas crianças, e em qualquer país da África, pergunta numa criança, o que é que você quer ser? Se não quer ser jogador de futebol, ou não quer ser artista, ele quer ser ministro, deputado, quer ser presidente, porque não tem outra saída, não vê esperança. E nós, quando olhamos na cara das pessoas, principalmente na nossa terra, hoje, só vimos desesperança, principalmente na cara, no rosto, no semblante dos velhos e das crianças. Só desesperança. E eu sou obrigado a escrever e a refletir sobre tudo isto. E encontro com cada versos muito bonitos de pessoas não letradas. Na expressão normal, ele está a falar coisa normal, na conversa normal. Agora que choveu, eu costumo dar esse exemplo, já dei 3 vezes esse exemplo. Agora que choveu, eu estava a ouvir noticiário e um jornalista estava a dizer a água, a mobília, a roupa, foi tudo. A senhora ficou sem nada. Uma velhota aí de cerca de 80 anos, 70, 80 anos. E o jornalista da TV Zimbo vai entrevistar a velha e diz, temos que começar tudo de novo. E ela disse, agora já não tenho forças. Disse, não tenho força, tem que começar de novo. Ela disse, o meu coração ainda está muito úmido. Veja essa expressão, o meu coração ainda está muito úmido. Não tenho forças para começar ou para recomeçar. Eu estou ouvindo um noticiário. Esse tipo de expressões que estão na rua é que eu vou à busca para construir a minha poesia. Porque eu gosto dessa expressão construir. Lupito, vais dar um espaço, dá mais 3 minutos depois,
dá um espaço para poderem colocar as perguntas que também querem pôr, né? Antes da gente fechar, né? Temos ainda uns 20, não, 20 não, temos perto de menos de meia hora e, portanto, acredito que querem também colocar algumas perguntas, né? Algumas perguntas úmidas. Perguntas úmidas. Então, vou fechar essa minha primeira intervenção lendo mais um poema, se me permitirem. E não se assustem. Mas eu vou dedicar esta leitura à professora Carmen Tindó, porque este poema que eu vou ler tanto pode servir para o contexto africano como para o atual contexto brasileiro. Muito obrigada. Sapiência do Estado atestado. O Estado, em estado caótico, subsiste. O Estado persiste lunático e inexistente. O estado de coisas prossegue falido. O Estado apodrece no fundo do túnel. O Estado implora combalidas reservas. O Estado aborrece sementes traídas. O Estado presente desfruta a ausência. O Estado escurece no fundo do poço. O Estado detesta protestos nos textos. O Estado dispersa fiéis manifestações. O Estado de graça desgraça os seus. O Estado devia endeusar a família. O Estado frio enaltece rios vazios. O Estado dormente detestado se sente. O Estado que resta vai sendo arrastado. O Estado do povo merece socorro. O Estado indigente não é inteligente. O Estado assenta em farras e farrapos. O Estado de Direito resiste sem conforto. O Estado que alado nos leva calados. O Estado suicidou nossa mística esperança. O Estado inventado, infestado e simulado. O Estado, no estado do Estado que temos, este Estado merece um bom atestado. Obrigado. Devolvo a palavra, então. Ok. Professora Carmen. Diante desse poema, né, eu ia fazer uma outra questão, mas bateu muito forte, né, esse atestado, né, atestado de óbito, atestado de falência, mas, ao mesmo tempo, eu lembro de um poema seu, né, que, apesar desse desconforto, dessa falta de esperança, dessa distopia, ainda existe a poesia e o desejo de sonhar, de desejar alguma coisa, e até de colocar criticamente nos poemas essa insatisfação, essa rebeldia, como você falou, né? Então, eu até queria ler esse trecho, né, do poema. Mas não se esqueça de uma coisa, salvo erro, é o Antônio Gideão que dizia que o sonho comanda a vida. Vai comandar sempre. Não, isso a professora. Professora, o micro está desligado. É um poema do Cartas de Amor, Constatação de Haiku. É sem fronteiras a pátria do poeta. Minha pátria é a nossa casa, é a minha campa, é dizer, embila e ame.
Chamar-se-ia Lucrécia, mundo ou poesia, não fosse eu uma apátrida. Então, ao mesmo tempo, né, que você se coloca, que o sujeito lírico dos seus poemas se coloca como apátrida, traz, né, a vanguarda, simbolismos, experimentalismos, o concretismo, os haikais japoneses, mas, ao mesmo tempo, está preso à raiz. Aí eu queria que você falasse um pouco do grupo, né, do coletivo O Andange, que a palavra é formada por duas palavras que querem dizer raiz e que são da língua quimbundo e umbundo, se eu não me engano. Então, essa raiz é muito forte. Ao mesmo tempo que você traz todas essas vanguardas na sua poesia, a Angola, né, está muito presente. São mitos, né, que eu fui marcando quando eu estava lendo a poesia, o Kalunga Ngombe, e a Kianda e outros mitos. Então, eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Vou ser muito breve. Nós, eu e o meu grupo de tendência estética, o Andange, fizemos tudo conscientemente. Estudamos poesia, as tendências universais, o mais moderno que se fazia. Muitas das coisas até nós pensávamos que era moderno, afinal já não era tão moderno assim. Mas por causa da força da palavra poética, por causa da intensidade do verbo, estas coisas, mesmo dos anos 60, ainda continuam sendo modernas. Estou a falar do experimentalismo poético, das tendências do experimentalismo poético, do concretismo. Estou a falar da poesia visual, coisa que nos anos 80, quando aqui, dificilmente ou raras vezes, já eram conhecidos, mas dificilmente se falava, nós fomos descobrir os irmãos Campos, o Haroldo e o Augusto de Campos. Fomos descobrir o Décio Pinatari. Fomos descobrir o Mélio Castro, a Ana Atterley, o Alberto Pimenta, as grandes estrelas, e lemos até mesmo nos países do leste, que lidavam muito bem conosco, nós fomos descobrir poesia concreta, poesia experimentalista e, fundamentalmente, a poesia visual. E começamos a colaborar com o Brasil, no Triângulo Mineiro. Havia uma revista muito importante, que era a revista, muito importante, isso é relativo, muito importante para nós, na minha visão, que era a revista Dimensão, do Guido Bilharinho, que era uma revista, e publicamos muitas coisas. Quando nós começamos com o Andange, era uma vertente estético-literária que se propunha a internacionalizar a nossa escrita, do ponto de vista de tendência estética, mas partindo sempre da raiz. Totalmente enraizado. E aí, deixa ser honesto, a poesia do Rui Duarte Carvalho foi muito útil para nós. Uhum. Outra poesia muito útil para nós foi a poesia, e para mim, fundamentalmente, foi a poesia do Arlindo Barbeiros. Não posso me esquecer da poesia do Jorge Macedo, principalmente aquela poesia que depois ele apresenta com alguma teorização num livro que eu acho dos mais importantes dele, que é A Voz de Tambarino. A Voz de Tambarino. Nós estudamos isso. E não queríamos fazer uma coisa tal como se fazia lá fora. O que é que nós fomos? Não inventamos nada. Fomos buscar o que se fazia lá fora, pelos grandes mestres, para adaptar a nossa realidade. E fizemos uma coisa a mais. Tudo pensado. Fizemos uma coisa a mais. Fomos buscar aquilo que eu chamo a interpenetração idiomática das línguas nacionais. O fenômeno da introdução de línguas nacionais, de termos das línguas nacionais, Umbundo e Kikongo, e Umbundo e Kimbundo, fomos introduzir na língua portuguesa. Nós não inovamos, porque mesmo Agostinho Neto, e já vem desde o tempo do Cordeiro da Mata,
Há um poeta do século antepassado, que é qualquer coisa das Neves, agora não me vem à memória, que tem um poema que tem um título em quimbundo, que é o Cananganá. Aqueles autores da geração da Voz de Angola clamando no deserto, o próprio Oscar Ribas, na sua obra, já usava esse fenômeno. O Neto e o Jacinto, o Viriato, também fizeram algumas infiltrações. Da língua, de termos, de expressões da língua quimbundo. E para isso nem sequer é preciso ser um dominador, não precisa de dominar totalmente a língua nacional, uma língua nacional. Se dominar, melhor. Mas não precisa, basta alcançar determinado tipo de expressões, tal como a Xunet usou, Oyo Kalunga Wamu Banguele. Infiltra na língua portuguesa, e só isso já é um ato de rebeldia. Mas tem que infiltrar num ato muito bem feito, com uma certa adaptação à conjugação verbal da língua portuguesa, com concordância verbal, concordância linguística. Se a palavra é brincar, em português, a palavra é brincar, e em quimbundo é kutonoka, brincar, tonoka. Então, se eu quiser escrever em português, eu tenho que escrever tonocar. As crianças estão a tonocar. E aí fica a marca da infiltração, da interpenetração idiomática da língua quimbundo na língua portuguesa. Aí tem que saber fazer. E basta ler bem o Luandino Vieira. E há um livro do Boaventura Cardoso, que o título agora não me ocorre, e que é muito bom também para ler, e que esta perspectiva da interpenetração idiomática está lá. Portanto, nós não inventamos nada. Nós só provavelmente acrescentamos alguma coisa. E no caso das experiências que vêm de fora, adaptamos poesia experimental, poesia concreta, ao visual. Daí resulta essa tendência de que deu a minha poesia. E deixa-me explicar um bocadinho mais profundamente. Há um estudioso que se dedicou ao conjunto da minha poesia e descobriu só 5, mas ele dizia que tem várias vertentes. E descobriu 5 vertentes. Uma vertente do amor, aquele amor de sexo, ou como é que eu vou dizer, de géneros diferentes, pessoas, homem e mulher, toi et moi, como dizia o Paul Gerard, este amor do eu te amo, tu me amas, eu te quero, é um amor. Há uma vertente telúrica, visivelmente telúrica. Há uma vertente erótica, e que eu faço por cultivar. Há uma outra vertente infantil. Há uma vertente infanto-juvenil, se assim quisermos, não é infantil, infanto-juvenil. E ainda há uma vertente humorística. A ironia também se encontra lá. Mas tudo assente na base de um certo telurismo. O que eu vou terminar, para não ser mais longo, para dizer que isto é tudo pensado, porque já passou a hora também, eu já não funciono com o timbre do momento e da paixão, como dizia o Rilke. O Rilke dizia, os jovens funcionam muito assim, emocionados, com o timbre do momento e da paixão. Eu já não, eu já reflito mais, já penso, sei o que quero fazer e o que devo fazer. Estou a ver ali o meu amigo e editor João Ricardo. Será
O João Ricardo editou um livro meu que ainda não chegou a Angola. Ainda não chegou a Angola. O João Ricardo editou um livro meu que se intitula Doutrina com Fabulações. O que são as doutrinas com fabulações? Eu peguei em animais daqui da Terra, fundamentalmente da Terra, peguei no nome dos animais e fiz uma descrição à base de ironia das figuras políticas do nosso país. E intitulei Doutrina com Fabulações, porque são fábulas feitas em poesia, em que eu gozo e descrevo as figuras políticas do nosso país. Não vou citá-las aqui quais são, porque se vocês, quando esse livro chegar aqui, as pessoas vão se divertir muito. Por quê? Tem muito humor, tem muita sátira, e vão facilmente identificar, vocês vão identificar as pessoas a que me refiro, numa poesia aparentemente densa, mas de trabalho artístico-literário. É uma vertente em que junta o humor, a sátira, e é muito dura com o sistema, mas quem lê está a ver um animal, é um gato, é um cão, é uma abelha abelhuda, que anda a dar aí muito trabalho aos mais velhos agora. Atenção ao tempo. Sim, eu tenho dito então. Professora Carmen Tindó. Eu acho que o tempo já está adiantado, eu vou deixar as pessoas, né, que queiram fazer as questões. É melhor abrir para o público. Alguém vai trazer alguma questão? Vou olhar aqui no chat. Estou a ver também o Otaviano, que eu quero cumprimentar, porque o Otaviano é uma das suas testemunhas do surgimento da minha geração nos anos 80. O Otaviano trabalhava no Inaldo. E chegou a ser diretor do Inaldo, salvo erro. Uhum. É uma pessoa testemunha viva do nosso crescimento artístico-literário. Fui diretor do Inaldo e também trabalhei na União de Escritores, na altura, quando apareceu a Brigada Jovem. E fui secretário-geral, secretário de Atividades Culturais. Perfeito. E trabalhei na Gazeta e recebi muita poesia que era mandada pelos jovens, eu e o Raul David. Fazíamos, portanto, uma seleção da poesia que era mandada para o Lavra e Oficina. Raul David. O Raul David, portanto, também fazia parte, digamos, era eu e o Raul David, que estávamos no Lavra e Oficina, fazíamos, digamos, uma seleção daquilo que nos enviavam para o Lavra e Oficina. Muita poesia vossa e de outros que chegaram até nós. Obrigado. Eu que agradeço. Eu estou a ver se vejo perguntas aqui no bate-papo, não vejo. Senão eu vou puxar pelas pessoas, né? Eu vou puxar. Está aqui alguém para mim? Eu posso fazer mais uma? Sim, professora Carmen. Hoje a sala é sua. E se alguém que quiser, pode levantar a mão e tem a palavra, né? Sim, faz favor. Lupita, eu queria que você explicasse essa capa, porque aqui há a trompa, né? E embaixo da palavra Aicás há um desenho chokwe, né? Na areia, e eu li que era a representação de um elefante. Aí, já que você falou desses bichos, desse novo livro, eu queria que você explicasse essa relação, porque a tromba do elefante, né, onde o elefante tem toda a sensibilidade a partir da tromba. E a trompa, né, é uma característica do Lopito, esse jogo constante que ele faz, esses jogos, né, de palavras, tromba. Então, eu achei isso aqui muito interessante e faz a gente pensar, né? Mas isso é muito simples, e eu não tenho muita coisa para dizer sobre isso, professora. Eu não tenho muita coisa para dizer sobre isso. Quanto ao jogo de palavras, é mesmo trabalho artístico. Quanto ao jogo das palavras, é um trabalho que eu me submeto, é trabalho artístico para fazer diferente. Mas
Mas sobre a capa desse livro foi editado pela editora Quilombelombe. E eu deixei, e o editor deste livro é o Virgílio Coelho, que, salvo erro, também está aqui conosco. E ele era a pessoa exata para falar. Quando o Virgílio Coelho falou-me da capa, eu disse, eu deixo a capa a sua responsabilidade, faça uma capa. Aquilo não é exatamente uma tromba. Pode significar e pode ter 1000 significados. Mas aquilo é uma corneta de metal, de bronze, salvo erro, que está no centro e depois se repete na parte de cima. Uhum. É melhor pôr o livro para os outros confrades também terem uma visão da capa do livro. Aquilo é uma corneta. Aquilo se repete, mas que está... eu não vejo, pelo menos. Está mal. Pois, e está ali ela. Aquilo é para tocar. É um instrumento de som. Parece mesmo uma tromba de um elefante, mas é um instrumento de som que o Virgílio Coelho desenrascou e pôs ali. E depois tem realmente ali a pegada do elefante na linha da vertente de choco. Mas esse livro é um livro quase que meio misterioso, porque é um livro de haikais em que eu transfiro a técnica, não tanto a técnica, mas a estética do haikai original japonês para a nossa realidade, como eu disse. Então, por isso é que eu lhe chamo haikais angolenses. E provavelmente por isso é que o editor, Virgílio Coelho, deve ter posto aquela referência, aquela referência da pegada do elefante. Mas também é um bocadinho moda, porque houve uma altura aqui que esses como é que se diz, símbolos também eram usados à torta e à direita, não é? Mas não acredito, o Virgílio Coelho, se estiver em linha, pode dizer alguma coisa. Uhum. Eu não complico muito com os meus editores, mesmo em Portugal eu deixo a consideração dos editores da capa, porque às vezes nós, enquanto autores, quando começamos a dar opiniões e não sei o quê no processo editorial, só atrasamos a edição do livro. Uhum. Não, deve estar ausente. Eu acho que ele... Bom, de todas as maneiras, portanto, vamos deixar 2 perguntas, porque estamos a chegar à hora. Se ninguém levanta a mão, eu puxo logo para essas pessoas. Professora Rita Chaves, por favor. Professora Rita Chaves, está aí? Acho que já foi. Já foi. Não, então, já saiu, não está. Bom, Boaventura Cardoso, por favor. Foi muito falado aqui. Noite. Não. Eu gostaria que o frade Tito Feijó dissesse o que acha da crítica literária em Angola. Temos crítica literária em Angola, uma vez que sabemos todos nós que o Lupito, para além de poeta, também envereda pela crítica literária. Faço alguns exercícios, sim, senhor. Mas, velho, eu queria cumprimentá-lo a título especial, dizer que eu tenho muita consideração pela sua pessoa e pela sua obra, tal como eu tenho consideração por todos os mais velhos que nos viram crescer. Crescer fundamentalmente neste mundo da arte literária. A crítica literária em Angola, ela foi sempre muito sazonal em termos da afirmação de autores, desde os tempos de Mário Antônio Ferrando de Oliveira, o próprio Antônio Cardoso assinou textos, o Luandino assinou textos sob pseudônimo, mas assinou com regularidade. O Dunduma também escreveu, fez coisas. É uma crítica mais ou menos sazonal, não sistematizada, porque ela existe. Esta crítica, eu aí vou tentar ser o mais específico
Claro. É assim, esta crítica, também porque em Angola nós nunca tivemos faculdades de letras, foi sempre uma crítica que foi feita, mais uma crítica jornalística, e que, em alguns casos, não é bem uma crítica, é uma crítica jornalística que está ao alcance de todos os leitores nos jornais, cujo objetivo é recensear livros, dizer que os livros existem e incitar os leitores a irem à procura dessa crítica. Se o Jornal de Angola não publica, os próprios jornais, estes poucos privados, ou como é que eu vou dizer, não publicam uma nota sequer sobre um livro que sai, não fazem o recenseamento daquilo que sai, quem perde, primeiro, são os autores e, segundo, são os leitores. Portanto, essas publicações periódicas também devem incitar a isto. Quando surgiu a Faculdade de Letras e foram surgindo outras entidades, houve uma tentativa de uma crítica acadêmica. Mas essa crítica acadêmica, que eu chamo a crítica das formomorfologias e morfoformologias, entra com uma linguagem, assume-se com uma linguagem que não é a linguagem do leitor comum, é realmente uma linguagem do ensaio acadêmico. E o leitor, quando começa a ler 2 parágrafos desta crítica que fala de semiótica, que fala de outras coisas e usa termos tecnicizados, uma linguagem altamente tecnicizada e termos técnicos, profundamente técnicos. Às vezes se a gente tropo é uma palavra, tropo. Mas quando a gente está a escrever, se dizer a palavra, o leitor que lê o jornal vai entender o que é a palavra. Mas a gente diz o lexema, o lexema. O crítico, para fazer aquele show de erudição, escreve lexema. Em vez de escrever palavra ou qualquer coisa. Há muita confusão na linguagem por causa dos espaços. Quando estivermos a escrever para uma revista científica ou acadêmica especializada, eu acredito que a linguagem, e existe texto para isso, O que eu defendo é uma linguagem, não diria popular, mas uma linguagem que oriente os leitores. O problema desta crítica, indo concretamente à pergunta, ela existe sazonal e não exatamente sistematizada. E podíamos fazer um bocadinho mais. Eu sei porque que me fez essa pergunta, e eu posso dizer, os livros que o Boaventura Cardoso publica, raras vezes eu vi alguém se pronunciar publicamente no Jornal de Angola, ou no Vídeo de Cultura, ou mesmo na Gazeta lá da Oficina, debruçar, porque são livros de um fólogo que implicam um estudo profundo e leva tempo a se debruçar sobre o livro. Os livros do Henrique Abranches dificilmente aparecem nem sequer notas de recensão para dizer, olha, existe o livro, aborda isso, a temática é esta, só para dizer isto. Não aparece. Ok, o tempo e o Virgílio Coelho já está em linha. Minimamente claro. Não sei se satisfiz. Obrigado. Estou satisfeito. Ela precisa de ser sistematizada e precisa de ser... Mas ela existe por ali, assim, muito titubeante. O Virgílio Coelho já está em linha. O Virgílio não acompanhou? Pois, se calhar, talvez repetir a questão para ele, porque ele já está em linha. A Carmen Tindó é que me pôs a questão do significado daquela pata de elefante nos haikais e daquilo que ele chama a aparência, a semelhança, a similitude que aparece ali entre a tromba do elefante, cujo signo da pata aparece na capa, e aquele instrumento musical que está ali, aquela corneta.
Não sei se o Virgílio me ouve. Se me ouve, eu gostaria de ouvir ele falar alguma coisa. Não. Estavam Complicado. Yeah. Não. Bom, nós estamos a chegar, eu vou deixar só mais uma pergunta, agora já para outro editor. João Ricardo, faz favor deixar a sua pergunta, já que editou este último livro do Lupito Feijó. O último livro ainda não escrevi, eu não tenho o último livro. O último livro vai ser aquele que vai anteceder o meu passamento físico. Claro. Já vai dar os parabéns, não sei se me estão a ouvir. Estão-me a ouvir? Dar os meus parabéns por esta iniciativa. Um grande abraço ao Lupito Feijó, que também nos afastou, esta questão do vírus afastou-nos de atividades e, portanto, não foi possível lançar o livro dele em Angola. Espero que no próximo ano haja essa possibilidade. E queria dizer que a poesia é realmente uma grande referência de Angola. Acho que deveria ser a grande bandeira de Angola. É preciso dar continuidade a esse trabalho das brigadas, não desistir, acreditar que realmente é possível fazer esse exercício. E o Lupito também tem sido, daquilo que eu tenho assistido, tem sido um grande incentivador dos mais novos. Dá espaço aos mais novos, acolhe os mais novos. Isso também é muito importante para que os mais novos se integrem em todo este processo. E tem sido um grande apoio para o nosso trabalho, no sentido de que está sempre presente com a sua opinião, com a sua crítica e com o seu apoio para podermos desenvolver o nosso trabalho. Os meus parabéns e que não desistam e que continuem com estas atividades. Muito obrigado. Sim, senhora. As últimas palavras, professora Carmen Tido Seco. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de falar de poesia. Eu acho que a gente vive um momento tão difícil. Quando eu falo poesia, não é só o poema, há poesia em prosa também. Né? A gente vive um mundo tão complicado, né, com esse vírus, e eu acho que as pessoas ainda não caíram em si. Acho que a pós-pandemia talvez seja pior. E então eu acho que é muito importante essa reflexão, essa iniciativa da academia, porque onde sobreviveu a poesia, né, eu acho que há toda uma reflexão, há toda uma forma humana de pensar e de sentir, né? E é isso. Então, eu só queria agradecer e cumprimentar o Lupito, que é um poeta que eu admiro muito, agradecer também a presença do Pepe Tela, do Boaventura, de todos, né? do presidente da academia e de todos que estão presentes. Sim. Antes de nós finalizarmos, estamos precisamente nos últimos momentos, dizer que vamos voltar a ter a professora Carmen Tido Seco para a próxima semana com outro escritor, João Melo. João Melo vai ser uma coisa interessante, ele vai explicar a história da Margarida e do Parque Donaldo e vai também ter-nos de dizer o quanto esse Pato Donaldo foi incompetente naquilo que não deveria de ser. De maneira que vamos nos despedir, agradecer e continua a trazer sempre um amigo para estas atividades. Já fomos mais, já fomos menos, já fomos mais, fomos menos ultimamente, já estamos um bocadinho melhor e faz favor, traga um amigo para continuarmos a ser mais e alimentarmos toda esta atividade até o fim do ano, tal como desejamos. E dizer ao Lupito que isto não fica por aqui, porque ainda ficaram coisas para dizer. E a sugestão é do Otaviano Correia, que o Lupito tem que cá vir mais uma vez, portanto, pelo menos, porque isto não acabou. Eu comecei uma vez um encontro com o Lupito, eram 9 da noite, não é, Lupito? E acabamos às 5 da manhã.
Não te esqueças disso, pá. Nos bons tempos. De maneira que temos muitas coisas e o Lupito é um bom conversador e um bom animador e temos que estar juntos nestas coisas e voltar a ouvi-lo. A todos, uma boa noite, um bom jantar para quem vai jantar. Eu queria então fazer um poema muito curto, com 4 versos. Faz favor, faz favor. Gente jovem, dos 8 aos 80. Gente urgente, sempre em frente. De contente espalhando no africano continente, do contingente à semente do antigamente. Emergente, essa gente tudo sente. Essa gente impotente, importante não se importa, entretanto, gente quente nunca mente. É verdade. Sim, senhor. Palmas para o Lupito, eu vou mandar as minhas. Obrigado. Não é esta, para lá, é esta aqui. Então, as minhas palmas para o Lupito. E um forte abraço para todos. Tenham uma boa noite, uma boa resto de quinta-feira. E para a semana cá estamos e tragam um amigo, se faz favor, e vamos ouvir o João Melo, né? Um abraço, professora Carmen, e muito obrigado por ter aceito estar connosco e continuar a estarmos nestas atividades. Tenham uma boa noite para todos. Boa noite.